Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro O Poder Curador da Graça, de David Simmons, capítulo 1, O Milagre da Graça. Oh, quem me dera 1000 línguas para cantar o louvor do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus e Rei, os triunfos de sua graça. Orai por ele, vós nações. Vosso próprio Deus, vós raça caída, olhai e sede salvos através da fé somente. Sede justificados pela graça. Enquanto ouvia a palestra de Devadas, um simpático jovem indiano, uma história que ouvira de um evangelista nos velhos tempos me passou como um relâmpago pela mente. Era sobre um cético que disse ao seu pastor: os seus crentes parecem ter religião suficiente para guardá-los de pecar, mas não o suficientes para torná-lo felizes. Eles me lembram um homem com dor de cabeça. É penoso suportá-la, mas não quer cortar a cabeça. Nessa época eu estava na Índia, servindo como pastor de uma igreja de fala inglesa. Eu e a minha família tínhamos chegado recentemente de um trabalho evangelístico de quase 10 anos nos povoados, onde a nossa principal tarefa tinha sido plantar novas congregações e templos entre pessoas no meio rural. Agora, encarávamos habitantes da cidade altamente instruídos, assolados pelos problemas comuns à vida urbana e industrial. Nessa ocasião, eu não percebi a natureza do problema que me estava sendo apresentada. Afinal, Devadas era um dos melhores jovens da nossa congregação, um crente profundamente comprometido com a causa e cheio do Espírito. Descendente de uma família cristã de longa tradição, ele fazia jus a seu nome, servo de Deus. Fiel na frequência a todos os cultos da igreja, embora isso significasse uma cansativa viagem de bicicleta de vários quilômetros. Ele era meticuloso estudante das Escrituras e fiel testemunha entre os seus colegas hindus. Se fosse necessário, Devadas teria morrido por seu cristianismo. Quanto a isso, não há dúvidas. A questão real do momento era porque ele parecia quase estar morrendo de cristianismo. Naquela tarde de 1957, eu não tinha a mínima ideia de que ele estivesse escrevendo várias das características de cristãos emaranhados na armadilha do desempenho. A única coisa que ambos sabíamos era que isso o deixava com uma perturbação emocional e espiritual. Durante bem mais de 1 hora, ele partilhou os seus problemas comigo, a sua batalha sem fim com a tirania das obrigações, o sentimento de culpa, de condenação que pairava sobre ele, um alto nível de ansiedade, um sentimento de autoestima e constante autodepreciação, negação e repressão de emoções negativas, como a raiva e a depressão, e um legalismo e zelo que eram resultados da consciência prejudicada e hipersensível. Em minha ingenuidade, parecia-me óbvio que Devadas simplesmente não era tão espiritual quanto devia. Afinal, fazia apenas 10 anos que eu tinha saído do seminário e estava cheio de respostas para as maiorias das perguntas. Portanto, comecei a aconselhá-lo da única maneira que sabia. Como muitos outros pastores, eu pensava que aconselhamento era uma sessão de pregação individual com uma audiência cativa. Entretanto, para todas as minhas questões sinceras, com as suas bem-intencionadas sugestões, ele continuava a apresentar respostas que simplesmente não se encaixavam nas minhas soluções simplistas. Irmão Devadas, você tem lido a Bíblia regularmente? Se você aumentasse o tempo gasto com a palavra, encontraria mais paz e mais vitórias. Estou certo de que isso restauraria a alegria de sua salvação. Mas, pastor Simmons, eu já fiz isso, na verdade, há algum tempo. Tenho lido um capítulo extra todos os dias, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Entendo. Bem, como está a sua vida de oração? Você se lembra que num dos últimos sermões eu citei um dos santos homens de Deus que disse: a oração não é simplesmente a preparação para a batalha. A oração é a batalha. Essa declaração tinha me impressionado e eu esperava que tinha impressionado a todos, os demais também. Sim, pastor, eu escrevi a citação na margem da minha Bíblia naquela manhã e tenho dedicado mais tempo à oração.
Mas para ser realmente honesto com o Senhor, nada disso tem me ajudado muito. Na verdade, por mais estranho que pareça, estou piorando. Alguma coisa dentro de mim está constantemente me dizendo que eu teria de ler ainda mais e que deveria orar ainda mais. Não consigo entender, mas parece que nunca sou capaz de fazer o bastante. Na verdade, parece ser esse o problema. Então eu fiquei perplexo e acreditava que ele me estava dizendo a verdade. Sabia que não adiantaria perguntar-lhe sobre a comunhão com os outros cristãos ou sobre o testemunho. Eu conhecia sua ficha nessas áreas. Na minha frustração, o Espírito Santo sugeriu com firmeza: por que você não se cala e ouve o que ele está dizendo? Você está tão ansioso para impressioná-lo com as suas respostas que não está ouvindo as suas perguntas. Pela primeira vez, ouvindo e abrindo os ouvidos para ouvir, realmente ouvi o significado do que ele estava dizendo. Mais importante ainda, comecei a sentir a sua dor. Sinto como se eu tivesse de fazer mais e comecei a sentir dor. Eu devia fazer mais, podia fazer mais. E tento, sinceramente, mas parece que nunca faço bastante. Mais tarde eu percebi ter caído numa emboscada de alguma coisa completamente diferente da indisposição espiritual que provém de se negligenciar os meios normais da graça e do conhecimento. Essa experiência inesquecível aconteceu há mais de 30 anos. Desse encontro pessoal de coração para coração, surgiu uma tênue início do que nos anos seguintes viria a se tornar um ministério de muitos cristãos feridos e abatidos. Essas pessoas sensíveis, sinceras, bastante motivadas e extremamente esforçadas estavam presas na armadilha da roda viva do desempenho espiritual, sem modo de escapar. Em certo sentido, estavam encerradas numa prisão que, mesmo menos em parte, elas próprias haviam construído. Desempenho. Devadas dissera tudo com a sua descrição sucinta. Eu devo, eu quero, eu tenho, mas nunca parece que sou capaz de fazer o bastante. Essa escravidão da qual não se pode escapar, o círculo vicioso do qual não se liberta através de um desempenho maior e melhor. Essa é a essência da maldição, o terrível núcleo do qual saem todos os raios que sustentam a roda viva em seu lugar. Embora hajam graus variáveis de concentração no desempenho, a síndrome em si é uma espécie de doença, um vírus maligno no coração de cada ser humano. É a grande mentira por trás de miríades de mentiras ordinárias, a qual nos persuade a acreditar que todos os relacionamentos da vida são baseados no desempenho, isso é, naquilo que nós fazemos. Essa mentira insiste em dizer que tudo depende da qualidade do nosso desempenho, a nossa salvação e estado, o nosso relacionamento com Deus, o nosso sentido de alto valor, o nosso relacionamento com nós mesmos, o nosso sentido de segurança e de pertencer, o nosso relacionamento com os outros, o nosso sentido de sucesso e realização, o nosso relacionamento com a sociedade que nos cerca. Assim como existem diferentes graus de doença, assim também existem níveis diferentes de intensidade de orientação pelo desempenho. Variam de leve a forte, de severo a crítico, de perfeitamente normal ao anormal e até mesmo ao patológico. Cristãos, orientados pelo desempenho, representam uma vasta gama de humanidade em desespero. Existem os jovens na vida cristã que estão lutando para crer numa graça que parece boa demais para ser verdade. Existem aqueles que, como os Gálatas, começaram vivendo pela graça, mas agora misturam a lei, desempenho, com a graça, que é dom. Existem os perfeccionistas que estão certos de que nada do que fazem será suficiente bom para Deus, para os outros ou para eles próprios. Existe também algumas pessoas profundamente perturbadas que apresentam sintomas anormais ou mesmo patológicos, algumas das quais lutam constantemente contra compulsões, como lavar as mãos, as obsessões como a convicção de que cometeram um pecado imperdoável, como as fobias, como o medo de serem contaminadas por germes.
Esses indivíduos perturbados podem receber alguma ajuda de um conselheiro cristão ou de um livro como este, mas normalmente necessitam de ajuda de psiquiatras e até mesmo de medicação especial. Neste livro, me dirijo a cristãos que estão experimentando um grau mais normal de perfeccionismo e de orientação pelo desempenho. Não apresentam algumas das características extremas que descrevemos, mas estão magoando pessoas e encontram-se espiritual e emocionalmente amarrados e limitados em seus relacionamentos. Estou convencido do fato de a cada causa básica de alguns dos problemas emocionais e espirituais que perturbam e atormentam os evangélicos é não conseguirem receber e vivenciar a graça incondicional de Deus e a consequente incapacidade de oferecer essa graça aos outros. Esse é o problema que mais surge no gabinete pastoral. O Dr. David Stupp, psicólogo cristão, confirma as minhas descobertas ao dizer: não é que eu estive esperando que o perfeccionismo fosse um problema, mas ele parecia brotar como tema de quase todas as pessoas que vinham procurar aconselhamento comigo. Infelizmente, ele também aconselha quase só a cristãos. Dor. Antes de descrever alguns dos principais problemas que assolam os cristãos presos ao desempenho, gostaria que você entendesse o espírito da questão. Passo a citar algumas declarações que me chegaram através de cartas de leitores ou de notas de pessoas a quem aconselhei. Todas elas são gritos de socorro e revelam alguns dos sintomas mais dolorosos da doença. Nessas descrições, pode ser que você se identifique a si mesmo ou alguém com quem esteja vivendo. Note as expressões, pois brevemente a examinaremos. Nos últimos 13 anos, tenho sido um cristão em luta. Meu problema é que nunca estou em paz e sempre estou tentando ser bom. Isto é, ser melhor. Tenho muito medo de cometer erros. Faço a faculdade e sou crente em Cristo. Seu artigo realmente me atingiu em cheio. Eu sempre sinto que esse tipo de ansiedade, culpa e condenação. Esses sentimentos invadem a minha vida cotidiana. Não posso executar uma tarefa, ler um livro, nem ensaiar minhas músicas sem sentir que estou sendo julgado. Há vários anos aceitei a Cristo como meu Salvador, mas sinto que tudo o que faço não é suficientemente bom para o meu Senhor. É difícil para mim continuar frequentando a igreja, porque nosso pastor enfatiza a leitura regular da Bíblia. Eu quero ler a palavra de Deus, mas sempre que a leio, sinto que o Senhor está me criticando duramente por aquilo que faço e pelo destino que estou dando à minha vida. Aquele capítulo em especial era um retrato exato de mim. Até meu marido disse que eu servia perfeitamente para mim. Tenho toda sorte de expectativas irrealistas. Além disso, busco realizações impossíveis e tento conseguir a aprovação de Deus, guardando várias regras legalistas. Pensei que tinha de conquistar seu amor, e isso quase me levou ao suicídio. Eu quero ser usado com mais eficiência pelo Senhor, mas me sinto tão indigno e inútil. Tive uma conversão tão maravilhosa e em vários sentidos. Sou uma nova criatura em Cristo. Eu realmente me identifiquei com as suas descrições de ira e de ressentimento. É quase como se eu passasse por um ciclo de ódio contra as pessoas a quem mais amo. Depois disso, me sinto muito arrependido e fico bastante deprimido. Eu acho que o que me irrita mais é não estar tendo vitória espiritual. Sou missionário. Deus tem me usado para ganhar almas. Conheço todas as respostas, todas as escrituras e posso citar exatamente o capítulo e o versículo. Mas isso tudo está em minha cabeça. O Deus a quem sirvo nunca está contente comigo e certamente não se parece nada com Deus gracioso e amoroso em que eu professo crer e que anuncia a outros. Porque não posso praticar aquilo que prego, eu sinto-me um impostor.
Já passei por várias sessões de aconselhamento e Deus realizou muitas mudanças em mim. Sei que preciso abandonar a falsa pessoa espiritual que tentei ser durante tantos anos, mas tenho muito medo disso, porque não sei quem eu realmente sou e o que eu poderei vir a ser. É possível a pessoa estar aterrorizada e entusiasmada ao mesmo tempo? Sinceramente, tento ser amoroso, mas sou tão crítico e reprovador, tão duro com a minha esposa e com os meus filhos. A menor falha da parte deles, eu fico com raiva e sinto que vou explodir. Então eu me sinto culpado e deprimido. Minha família é muito amorosa e sempre me perdoa, mas isso só torna as coisas piores. É como se a mesma história sempre se repetisse. Parece que, quanto mais eu me esforço, mais eu caio. Quando fico exausto e desisto de tentar, aí realmente me sinto condenado. Parece um certo círculo vicioso. As palavras sentenças claramente decrescem e descrevem as principais áreas de derrota e desespero da vida do cristão, que ainda não compreenderam plenamente o que significa viver uma vida baseada na graça. E identificam também a dor e o dano que precisam ser curados antes que essas pessoas possam desfrutar uma vida plena de graça. Sentimento constante de culpa, condenação, juízo, desaprovação de Deus. Repetidas vezes, cristãos me dizem: sinto-me culpado quase o tempo todo. Quando pergunto: não há horas em que você não se sente culpado ou que você se sente em paz com Deus? E frequentemente me responde: na verdade não, porque então eu sinto-me culpado por não sentir culpa. Esse tipo de culpa não se relaciona a ações ou atitudes pecaminosas específicas. Em vez disso, é um sentimento de culpa global e generalizado que penetra toda a personalidade, mais ou menos como um nevoeiro matutino ocupa um vale. E assim como a neblina, esse sentimento varia em intensidade. Alguns cristãos vivem numa tênue névoa de desaprovação divina, a qual sempre os cerca. E uma vez que não conseguem algo diferente, esses cristãos presumem erradamente que todos os cristãos vivam assim. Para outros, o nevoeiro é tão denso que ficam quase imobilizados. Mal podem se mover em qualquer direção ou mesmo tomar pequenas decisões. Sabem que se sentirão culpados em qualquer caso. Seria difícil exagerar o sofrimento emocional e o desespero espiritual de tais cristãos. Um senso de falta de valor acompanhando de sentimento de baixa estima, de repetidos assaltos internos de autodepreciação e mesmo de autodesprezo. Há tantos mal entendidos referentes ao termo autoestima que é melhor esclarecer o que queremos dizer. A definição comum do dicionário para estimar é valorizar altamente, ter consideração por elogiar ou respeitar. Quando falamos de autoestima, queremos dizer que os indivíduos dão valor a si mesmos como pessoas e se consideram como tendo valor em si mesmos. Os cristãos que se baseiam no desempenho não se sentem satisfeitos consigo mesmos como pessoas, independentemente do que possam ter realizado. Não importam quão bem-sucedidos possam ser aos olhos dos outros. Essas pessoas, invariavelmente, menosprezam a si próprias. Literalmente dizem a si mesmas que se prezem menos, a fim de não se esquecerem do pequeno valor que atribuem a si próprias, da insignificância que imaginam possuir à vista de Deus e dos outros. Um alto conceito de irrealidade e de hipocrisia, um sentimento de ser uma falsificação sem conteúdo, de ter perdido de alguma forma o contato com o seu eu e de não saber mais quem realmente são, por causar muitas contradições, esses cristãos encontram em suas vidas e sentem perda de sua personalidade singular. Existe um abismo tal entre quem são e quem deveriam ser, quer dizer, quem deveria ser por serem cristãos, que o sofrimento é insuportável, ficam tão alienados da personalidade que repudiam, que tentam negar a sua existência. Mas essa personalidade insiste em se afirmar.
lembrando-os de sua presença. Essa situação se manifesta em declarações como: conheço todas as respostas, mas elas estão somente na minha cabeça. Na verdade, não as sinto no coração. Falo de Cristo com os outros, mas, bem no íntimo, não sinto e nem vivo a vida cristã. Tenho muito medo de descobrir quem sou e fico horrorizado com a ideia de que os outros descubram quem realmente sou. É claro que tal contradição esgota tanto o desejo quanto o poder de efetivamente testemunhar de Cristo. Ou, então, se agem assim por causa de uma determinação obstinada de cumprir as suas obrigações, o que acontece é experimentarem um sentido ainda maior de hipocrisia e de vazio. O mais triste é que essas pessoas perdem a sua verdadeira pessoa e personalidade verdadeira, e única que Deus lhes deu e que planejou utilizar para seus propósitos. Muitas emoções negativas, especialmente a ansiedade, a ira, causam medos irracionais, ressentimentos ardentes, explosões de raiva, mudança de humor e depressão. Se o fato de sermos aceitos e amados dependesse do nosso bom desempenho, não seria difícil entender por que a raiva é uma consequência inevitável. Estaríamos num estado de ansiedade constante, e qualquer erro nos levaria à ira contra nós mesmos e contra os outros. Infelizmente, esse círculo vicioso de ira e ressentimento inclui ira para com Deus, pelo fato de parecer que Ele não está cumprindo as suas promessas. Tendo pouca graça para dar, essas pessoas não agraciadas tornam-se ingratas para com os outros. Os padrões de desempenho que exigem dos outros é o mesmo que têm para si mesmas. Ficam tão sentidas e irritadas com as falhas dos outros como se irritam e se ressentem com seus próprios defeitos. Quando a pressão se torna grande demais, podem escorregar para a depressão, que provém da raiva tolhida, o lento arder do ressentimento e uma inevitável explosão. Tudo isso nos leva ao sintoma final. Dificuldades nas relações interpessoais, especialmente no que se refere à intimidade. Nos contatos mais superficiais da vida, a maioria das pessoas que se orientam pelo desempenho podem sair-se razoavelmente bem. Muitas são do tipo calada, controladas e trabalhadora, e às vezes parecem ser tão gentis quanto o Jesus manso e humilde. Porém, quando a distância emocional diminui, quando um relacionamento se aprofunda e requer certo grau de proximidade, muitos dos fatores que descrevemos podem aparecer e provocar rompimentos, influenciando profundamente a capacidade dessas pessoas de se fazer e de manter amizades. É, porém, dentro do casamento e do relacionamento entre pais e filhos que vemos os maiores estragos. Sejamos francos, é difícil conviver com cristãos orientados pelo desempenho. Eles são duros consigo mesmos, duros com seus cônjuges, duros com seus filhos. Em grande parte dos aconselhamentos que faço para casais e para famílias, encontro cônjuges desse tipo. Foi o grande Sancho Maker quem disse: cada pessoa tem um problema, e é um problema ou tem de viver com um problema. Estes são os 5 principais sintomas da orientação pelo desempenho que necessitam da graça curadora. Entretanto, há ainda outro importante fator que deve fazer parte deste capítulo introdutório: o padrão global da personalidade. As 2 últimas cartas que citei no começo deste capítulo traziam a palavra padrão. O dicionário diz que padrão é um esquema de origem ocidental ou natural, um composto de traços ou feições característicos de um indivíduo, e é essencial que compreendamos que o cristão que vive a vida baseada no desempenho não tem um problema isolado em algum compartimento escondido de sua vida, o qual de vez em quando aparece para provocar reviravoltas emocionais e espirituais. Em vez disso, esse padrão é um modo de vida que tudo inclui, uma maneira errônea de perceber as coisas, de pensar, sentir, querer, agir, reagir e de se relacionar. Esse modo errado de se produz um modo errado de agir, isto é, um modo errado de tratar com a vida e de se relacionar com as pessoas. O oposto da orientação pelo desempenho, uma vida baseada na graça, orientada pela graça, também é um padrão de ser. O modo de vida, assim, é mais do que uma experiência básica com Cristo, com a conversão ou com o novo nascimento, ou com o enchimento do Espírito Santo, ou ainda a experiência de períodos ocasionais
de elevada espiritualidade. Um estilo de vida que se torna o modo certo de ser de Deus é vivido como o modo certo de agir, de tratar de relacionamentos, de situações da vida. É importante que vejamos tanto o problema como a solução nessa mesma luz. Como modos globais, o certo e o errado de se viver a vida e de se relacionar com as pessoas. É por isso que logo de início queremos deixar claro que não existem curas rápidas, soluções ligeiras. É provável que uma experiência cristã miraculosa, nem uma cura interior instantânea irão livrar alguém dos laços da armadilha do desempenho, especialmente nas formas perfeccionistas mais extremas. Ninguém mais crê do que eu na necessidade do novo nascimento e da vida no espírito, como os ingredientes básicos da vida cristã. Entretanto, eu também creio que muitos cristãos que possuem emoções prejudicadas e memórias não curadas necessitam de um tipo de especial de cura interior, que os capacite a viver vidas verdadeiramente vitoriosas. Acho que tudo isso está inteiramente de acordo com os princípios bíblicos. Porém, insisto em alertar contra soluções que são mais magia do que milagre e que semeiam confusão no coração de cristãos que sofrem. Passo uma quantidade desproporcionada de tempo tentando ajudar pedaços de cristãos desiludidos de tempo e tentando juntar esses pedaços, trazendo cura instantânea sem sucesso. Quero lembrá-lo de que esse alerta também é válido para o livro que você está lendo. Adquirir uma compreensão melhor da natureza do seu problema não é libertar da prejudicial e frustrante roda viva do desempenho. Mesmo sendo importante o conhecimento e a compreensão, não curam nem modificam automaticamente. A noção de que o conhecimento e a perspicácia curam é uma antiga falácia grega, desenvolvida por Freud, e infelizmente inclusive por alguns psicólogos cristãos da atualidade. Paulo desmascara esse erro em sua afirmação cristalina, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Consciência e percepção são de enorme ajuda sob muitas formas, especialmente quando nos mostra o que devemos buscar e como devemos orar. Revelam também as áreas da nossa vida nas quais necessitamos da graça e de cura, a fim de vivermos na realidade a graça salvadora e santificadora que já experimentamos em Cristo. Embora a graça curadora às vezes possa incluir momentos de crise, sempre será um processo de mudança de nosso padrão de vida. De servos a filho. Foi isso que aconteceu com Devadas, o jovem que apresentei no início. Quando começamos a nos encontrar regularmente para o aconselhamento e oração, descobrimos diversas áreas nas quais realmente havia carência de graça. Os cristãos da Índia representam pequena minoria, por isso é até compreensível que às vezes sintam a necessidade de se afirmar perante seus vizinhos não crentes. Para Devadas, esse sentimento tinha provocado uma vida pessoal legalista e triste, na qual a aceitação e a aprovação eram altamente condicionais. Você se lembra do quadro do irmão mais velho, em Lucas 15, que ficou irado quando o irmão voltou para casa e foi recebido pela graça do pai com uma festa? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Foi nessa história que Devadas descobriu a si mesmo. À medida que o Espírito Santo lentamente retirou a casca de seu meticuloso esforço e lhe mostrou um coração crítico e falta de graça. Certa vez, num sermão de domingo, mencionei o exemplo de John Wesley. Wesley, criado num ambiente pastoral, membro do Oxford Holy Club, clérigo ordenado da igreja anglicana e missionária no estrangeiro, foi um homem que buscava com devoção a satisfação pessoal. Porém, apesar de todo o seu serviço sacrificial e de suas boas obras, não encontrava a paz com Deus e chamava a si mesmo de um quase cristão. Então, em 24 de maio de 1738, ele descobriu a graça enquanto ouvia alguém ler o prefácio do livro de Romanos, de Lutero, na agora famosa Palavras de Wesley. Por volta das 15
para as 9, enquanto ele descrevia a mudança de Deus, operava no coração. Pela fé em Cristo, senti um estranho ardor, senti que realmente confiei em Cristo somente, para a salvação, e foi-me dada uma certeza de que Ele tinha removido os meus pecados, mesmo os meus, e me havia livrado da lei e do pecado e da morte. Wesley disse que se tornou cristão por inteiro, e que ao passo que antes tivera a religião do servo, agora tinha de filho. Na próxima vez que Devadas veio conversar comigo, estava visivelmente entusiasmado. Até domingo eu não havia percebido que estava literalmente vivendo à altura do meu nome, servo de Deus. Tenho pensado, sentido e vivido não como devo membro de família, mas como um servo. Uma vez que todos da Índia entendam claramente a diferença entre as duas coisas, eu lhe disse: Devadas, faça uma dramatização. Você será o servo da família e eu serei o filho. Vivenciemos um dia de suas vidas de manhã até a hora de ir para a cama e vejamos a diferença. Ele concordou. Não demorou muito e estávamos colocando as palavras as grandes diferenças de nossos papéis. O servo é aceito e valorizado, baseado naquilo que faz. O filho baseado naquilo que é. O servo começa o dia ansioso e preocupado, querendo saber se o seu trabalho realmente agradará ao Senhor. O filho descansa no amor seguro do pai. O servo é aceito por causa da sua habilidade, o filho por causa de seu relacionamento. O servo é aceito por causa da sua produtividade e desempenho. O filho tem seu lugar próprio na casa, na posição como pessoa. No final do dia, o servo somente terá paz se estiver certo de ter provado seu valor mediante o trabalho. Na manhã seguinte, a sua ansiedade recomeça. O filho pode estar seguro o dia inteiro e sabe que amanhã a sua situação não mudará. Quando o servo falha, toda a sua posição está em risco, pode perder o emprego. Quando o filho falha, fica sentido porque magoou os pais e será corrigido e disciplinado. Porém, não tem medo de ser lançado fora. A sua confiança básica descansa de ter o seu próprio lugar e de ser amado segundo as suas obras não influenciam a estabilidade de sua posição. Devadas e eu lemos as palavras penetrantes da graça. Em Gálatas 4:7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho e veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei dos judeus para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que somos seus filhos, Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês já não são escravos, mas filhos. E já que são filhos, Deus dará tudo o que Ele tem para os seus filhos. Nas semanas seguintes, Devadas contou-me que cada vez que se via sentindo e vivendo como servo, parava e lembrava a si mesmo: Pai, Pai querido, sou teu filho e viverei e me sentirei como tal. Ao longo dos anos, tenho visto esse milagre da graça acontecer em muitos cristãos que estavam presos pelo desempenho. E ouso crer que também você pode ter essa liberdade. Se você está sendo abençoado por este livro, esteja compartilhando com seus amigos, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. E que Deus te abençoe grandemente. Um beijo grande no seu coração, lembrando sempre que não é pelo desempenho que o Senhor te ama. Ele te ama por quem você é. E a graça dele já foi derramada sobre a sua vida através de Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz pela sua vida e consumou todas as coisas. Até a próxima leitura.